Quem conheceu o Ivandro? Alguém daqui conheceu? A obra. Só de nome, né? Só a obra? De nome? Então sou eu mesmo que sou velho. Né? Puxa vida, né? Vocês estão me Ele escreveu Chico distanciando. Anísio nas Celso. Vocês estão me distanciando, não há de ser nada. É. Criador de tipos humorísticos, ele escrevia pro Chico Anísio. Ele tinha um humor na veia. Para os mais afamados humoristas, olha, Chico Anísio está aqui. Foi seu parceiro em diversas músicas. Para o gênero, essa peça representa um avanço. Cruzamento de compasso, harmonia projetada e intrigante para os adeptos. Muito obrigado. Quem escreveu isso conhece a peça, né? Eu cruzava compasso, viu, gente? Cruzar compasso não é fácil para esse gênero, é uma coisa difícil. Mas eu fazia isso e não escondia o fato e as coisas acabavam sendo aceitas. Você cruzar compasso é a mesma... Não criar um hiato, é você fazer com que aquilo seja assimilado pelo contexto geral da peça, né? Eu fiz isso, tudo isso eu fiz. E não, sem problemas, quer dizer. Mas também não esperar que alguém fizesse alguma coisa nesse sentido, esperar como resposta uma popularidade que não vai ter mesmo, né? Até chegar a criar o Jequibal. Aí, nessa fase que eu me afastei da música, eu casei, tive 5 filhos, os filhos vieram em sequência, com diferença muito pouca entre eles de idade, e a minha vida ficou conturbada, evidentemente. Eu tinha que educá-los, eu tinha que sobreviver, não dava tempo para você fazer música. Aí vocês poderiam perguntar, mas como é que ficou então? Não ficou, porque eu continuei fazendo música, só que sem condições de colocá-la, e nem pretensão eu tinha mais. Achava que por ali eu iria terminar. Mas uma formiguinha que tem dentro de mim aí, me coçando, mexendo comigo, eu comecei a me dedicar à cultura chinesa, porque o imperador chinês, segundo o que eu constatei, tudo para ele era em cima de vibração. E olha que profundidade isso que ele já entendia. Então, o conceito dele era em cima da escala pentatônica. São cinco sons, e essa da escala, cada som da escala motivava e gerava a diretriz do governo chinês. Tudo em cima da vibração. Vibração é a voz, vibração é movimento, né? E vibração é vida. A hora que nós deixarmos de vibrar, a gente morremos, entendeu? Aí acabou. Então, a vibração é a razão de ser da música e de tudo, da luz que nós temos aqui, é tudo vibração. Vibração tem um poder imenso, depende de como você utiliza, depende de como você ajusta, depende de como você equaciona, mas tem um valor imenso, imenso mesmo. E eu entendendo tudo isso e voltado para a cultura chinesa, e particularmente para a escala pentatônica, comecei a me afeiçoar aos 5. Realmente foi ali que eu comecei a me afeiçoar aos 5. Realmente surgiu o Take 5 do Paul Desmond, já foi, mas eu soube enxergar o que era. O outro ali não enxergou. Aquilo era uma alternação de compasso. Aí, nessa altura, eu recebo um convite para voltar a fazer rádio, a Rádio Record. O Ciro morava perto da Rádio Record, praticamente 2 quadras da Rádio Record, que era lá no aeroporto. Que ano nós estamos aí? Nós estamos perto de 1965. Mário voltando para o rádio, voltei para o rádio, encontrei o Ciro. O Ciro estava alijado do contexto, porque Elis Regina, Jair Rodrigues e aquele pessoal do Canal 9, quem lembra do Canal 9, levanta a mão aqui. Então temos testemunhas aí. O Canal 9 começou muito, muito bem. E o pouco tempo que ficou no ar, ele marcou. Tanto é verdade que a Record, que liderava tudo, a TV Record, pegou a Elis, o Jair, e mais os outros que estavam lá, e levou para a Record. Né? E nessa ida para a Record, eu também fui, não por causa disso, eu fui
porque estava voltando para o rádio. Henrique Lobo estava dirigindo, era diretor artístico da Jovem Pan e da Record, falou, Mário, você vem comigo. Além de parceiro, o Henrique, ninguém fala dele, rapaz, eu fico tão magoado. Outro dia vi uma foto dele, esses dias, falei, puxa vida, mas ninguém fala. A Rádio Bandeirantes, cara, ele foi diretor artístico da Bandeirantes naquela época em que a Bandeirantes pegava o Daio inteirinho de audiência, era uma coisa absurda o que tinha de audiência. E, no entanto, o Henrique, que era o diretor artístico da Água, mas quando foi este programa, não quer que a menina do Carmanguia Vermelho... Vai viver. Mas foi para lá, ele é o gênio de tudo. O gênio era o Henrique. O gênio foi o Henrique, sabe? O gênio foi o Henrique, que levantou. Depois ele foi para a Record, levantou a Record e a Jovem Pan. Mas, enfim, são as certas injustiças que a gente acaba não entendendo, mas acontece. E o Henrique era uma figura de Deus. Sujeito bom, inteligente, humilde, sabe? Infelizmente ninguém fala dele nem nada. Eu estou tentando escrever alguma coisa sobre ele, mas quem sou eu? É uma pena porque é uma injustiça, inclusive. Vamos resgatar, Mário. Vamos resgatar? Com certeza, um homem importantíssimo. Então, jurado de televisão, importante jurado. Foi. Não. Olha, Mário, fui convidado para ser jurado do programa do Silvio Santos. Você acha que eu devo ir? Porque era meu amigo e parceiro. Eu falei, Henrique, tem que ir, não é que devo ir. Mas é jurado, aí um faz tipo, o outro faz não sei o quê. Lembra um que tinha um que estava assim, não ria nem nada. José Fernandes. José Fernandes. Como é o nome da peça? José Fernandes. Então, ele fazia o tipo, né? Tem o outro. Enfim, aquilo era tudo televisão. Eu falei, Henrique, você vai dar um tom naquilo tudo. E ele foi. Para ele foi muito bom. Mas, enfim, perdemos o Henrique também muito cedo. Muito cedo, e, no meu modo de ver, sem o mínimo reconhecimento. É uma pena. A Jovem Pan não fala. Às vezes eu penso, vou falar com o Zé Paulo de Andrade, mas aí fico imaginando, deve ter tido algum tipo de atrito, alguma coisa. Sabe, quando o sujeito comanda, ele fere suscetibilidade. Aí quando foi este programa não quer que a menina do Carmanguinho Vermelho fique de calcinha, porque ela se ficar de calcinha vai ser uma confusão. E o Carmanguinha Vermelho, tá bom, vai mal, chega. Eu não tenho nada contra ele, mas ele não tinha essa voz, não. Ele impostava. Como eu estou fazendo agora, pus a voz aqui atrás, para poder falar grosso, entendeu? Este programa não quer que a menina vê tudo aqui. Não era uma voz bonita. Aquele Humberto Marçal. Humberto Marçal. Quem conheceu, levanta a mão. Os dois vão levantar. Humberto Marçal tinha uma voz linda, gente. Uma linda. Ele era locutor da Rádio Cultura. No fim, eu mexi os pauzinhos, falei para o Henrique, você tem que contratar esse cara, ele acabou indo para a Bandeirantes. Eu tive participação, mas ninguém ficou sabendo, mas vocês estão sabendo agora. Bom, vamos voltar ao que interessa. Você estava na Rádio Record em 65. Como é que é? Você estava citando que tinha chegado à Rádio Record em 65. Em 65. Pois bem, o Ciro estava jogando mexe-mexe. Falei, Ciro, contrataram o pessoal da TV Excelsior e eu estou sobrando solenemente. Foi assim que ele falou. Né? Eu disse, bom, então vamos. Andava comigo para cima e para baixo, não deixava que ele fumava, fica condenado. Não deixava que ele fumasse, a minha mulher já deve estar cansada de me ouvir, porque já... Tudo bem, né? O que eu estava falando? Ciro Pereira. Aí a gente andava para cima, estava jogando mexe-mexe, andava para cima e para baixo ele junto. Ele fumava, ficando condenado. Eu deixo fumar no meu carro, mas nem que a vaca tussa. Uma vaca não vai tossir, não pode fumar. E ele não fumava. Às vezes ele punha a cara para fora, nem assim, falei, não. Aí eu parava o carro, dava um jeito, ele fumava. Mas sei que com isso a amizade da gente se alicerçou muito, muito mesmo. E acabei
sendo padrinho do Carlinhos, ele teve 2 gêmeos, né? O Carlinhos é meu afilhado. E ficamos compadres. E aí, desse compadrio, dessa relação de amizade, começamos a falar de música. E eu sempre com essas ideias. Eu falei da escala pentatônica, falei da escala dos tons inteiros que o garoto usou você vê como ele era avançado, o garoto? Agora toca a escala dos tons inteiros. Agora sim, perfeito, Helena. Obrigado. Essa é uma escala, você vê que ela entra na música porque tinha que entrar. Porque ele fez de uma tal forma que a música, que essa escala pentatônica que ninguém usa, tem 2 só. É a escala dos tons inteiros, não tem semitono. Né? Ele usa de uma maneira artisticamente fantástica. Isso mostra a genialidade dele. Não precisa mais. Fora o encadeamento harmônico, o garoto era demais, gente. O garoto não devia ter morrido. Uma pena ter morrido tão cedo e não ser reconhecido. Ou neste ano que passou, ele teria feito 100 anos. Falei, botei, mandei e-mail para cá e para lá. Agora, não vou falar. Para fazer contraponto, vou ter que falar mal do outro. Não vou falar. Mas que não fizeram nada pelo garoto, não fizeram. Eu levantei a minha voz, mandei e-mail, escrevi o que ele fez, o porquê. Tudo isso que eu falo aqui, eu escrevo e assino. Não estou inventando e nem estou mentindo. E sou testemunha viva ainda, graças a Deus, ainda posso até me abaixar. Não sei se volto, mas... Hoje, acho que não devia ter. Mas está dando, né, Silvio? Ainda deu para voltar. Mas o que eu estava falando? A origem do Jequibal, né? Trajetória vai para o Jequibal. Então, aí quando chegou, começamos a trabalhar, ele estava jogando mexe-mexe, aí começamos a andar para cá e para lá. No fim, eu comecei a falar das minhas ideias. E não é que nós só fizemos o Jequibal, que modéstia à parte, é sensacional. E vejam vocês como as coisas são pré-escritas e predestinadas. Vocês não vão acreditar. Fizemos o Jequibal, eu falei, como é que nós vamos chamar isso aí? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou para casa, você vai para a sua, você marca as suas ideias, eu marco as minhas e amanhã nós vamos nos reunir, a gente todo dia estava junto, e vamos ver o que nós vamos fazer. Aqui ele bota, eu tinha colocado uma palavra chamada Jaquibal, que era samba dos negros Mina, em Minas Gerais. A palavra existe, Jaquibal. O Ciro, sabe lá por quê, em vez de escrever Jaquibal, voltou para mim com Jequibal. Eu falei, é essa aí. E é mesmo, gente, a palavra continua, como é que fala mesmo? Neologismo. Neologismo é a palavra, certo? Neologismo é ainda hoje, Silvio, é um neologismo. Não tem dicionário. Né? Jequibal, a palavra singular, não existe em dicionário, não adianta procurar. E depois de tantos fatos, é hora de registrar, gente. Então, nós estamos agora nessa batalha de fazer com que eles não gostaram, fazer com que a palavra seja inserida no dicionário. Se eu conseguir isso, já vai ser uma vitória. Dizem que é fácil, mas eu acho que não. Não é tão fácil. Quer dizer, a palavra, como neologismo, ela tem que ter um verbete. Agora, talvez com a Google. Está no Google. Quer dizer, já está hoje em dia, porque assim, dia, desculpa interromper, por lei. mas assim, o registro no Google, hoje em dia, tem um valor como se estivesse na Barça há 50 anos atrás. Eu também acho que já tem, né? Mas eu gostaria de que fosse realmente inserido no dicionário. O dicionário, hoje eu peguei, eu uso
além do WAIS que está no computador, eu uso o dicionário ali. Eu adoro investigar a origem da palavra, porque, voltando àquilo que eu já falei, a palavra é muito importante, gente. A palavra certa, no lugar certo, tem a vibração correta para passar aquilo que a gente quer. Se o cara inventa, agora eu vou falar esta palavra porque ela é muito bonita, não vai funcionar. Não é assim. E as frases são não repito. Eu não repito os termos, eu coloco palavras, mas sempre com toda essa preocupação de dar à palavra o valor que ela tem que ter na frase, entendeu? Sem repetir, não precisa ficar repetindo. Se você tem a língua portuguesa, é fantástica. Então, vocês vão receber os meus textos, vocês podem observar. Eu não repito, eu não desmereço a palavra, sabe? Agora eu vou pular essa pergunta, porque não, ela tem que ser justa e ser colocada no local certinho para dar a vibração correta. No fundo, é tudo vibração. No fim, é tudo vibração. O pensamento é vibração. Né? A gente, quando ora, não tá vibrando ali, pensando e colocando as coisas para que elas consigam atingir uma outra dimensão. É por esse caminho mesmo que eu tento seguir. Acho que isso é muito, muito importante, porque a pessoa que vive distante disso está fora da realidade. Se existe, se não existe, se acredita ou não acredita, a verdade é que eu tenho um amigo, Mário, esqueci o sobrenome dele, é meu xará. Ele ouve rádio, ele fala, Mário, aí tem outras pessoas falando. Eu não ouço, talvez você não ouça, não sei. Ele ouve, além do locutor, da música, ele ouve outras coisas, e tem, gente, é tudo misturado, e tem. Por isso que a Bandeirantes é uma faixa, a Pan-Americana é outra, enfim, a Globo é outra, e ninguém invade, eles procuram impedir que essas faixas sejam invadidas, porque é aquela onda sonora dela. Agora, quando você falando, tua fala caminha, a vibração vai embora. Por isso é que, não vou dar conselho para vocês, é que vocês não precisam de conselho, mas não pensar coisa ruim, não desejar mal a ninguém. Acordar e dizer todos os dias, aí eu lembro do Omar Cardoso, estava certo, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. E dizendo esta frase de Emile Coué, eu estarei realmente reforçando a minha mente para o que há de melhor, pelo porvir, por aquilo que eu farei com o meu trabalho, com a minha disposição. Menos com menos, quanto dá, filho? Menos com menos, quanto dá? Fala para mim. Menos com menos, quanto dá menos com menos? Você que é matemático. Tá? Mesmo sendo menos? Dá mais. Uma salva de palmas para ele descobrir a palma. Tem que passar, menos, dá mais, tem que passar. Não tem jeito. Se não passar, é errado. É? Muito forte. Tá? Explica. Poxa vida. Eu não tinha ideia que Jequibal... Bom, o Mário fez uma palestra na USP, né? A matemática do Jequibal, né? Mas é que a estrutura operacional dos conjuntos numéricos, né, obriga que passe. Né? Nos livros de matemática vem como regra, mas não é uma regra. É uma obrigatoriedade dentro da estrutura operacional. Né? Não é regra, isso é uma obrigatoriedade de uma estrutura operacional. Mas tá bom. Tá bom. Salva de palmas. Eu não entendi nada, mas é conjunto operacional. Não tem jeito. Na realidade, eu sou músico porque sou músico mesmo. Se fosse por matemática, meu filho, não é só manejo Lacaze, meu professor do Banco Alighieri, não é Constituição 4, não é? Eu falei, claro, quem está aqui para desmentir você, né? Mas, enfim, a matemática é intuitiva, do ponto de vista da música, é intuitiva. O que a gente faz, roubando o tempo daqui e dali, é uma coisa absurda, Tudo isso inconscientemente. A transposição, quando você transpõe o tom,
transposição do tom, mas ainda você tem um equivalente aqui para você transpor. Aí você tem isso aqui para se acertar, para você arrazoar e fazer igual. Mas quando você improvisa, é uma concepção que caminha distante do regramento. A gente faz retarda. Se você for escrever tudo aquilo, a música fica intocável. Tanto é que a gente acha, eu pelo menos acho, que a música no papel é uma xerocópia mal feita de uma ideia. Porque não dá para escrever tudo. Os clássicos tentaram fazer isso. Mas depois, por exemplo, Alfred Cortot pegou a obra de Frederic Francis Chopin, tomava chopes o tempo todo, por isso que Chopin, agora tirando a brincadeira de lado, ele escreveu, Alfred Cortot, e a gente do conservatório, que tocavam piano, íamos por ele, Alfred Cortot. Ele decodificava os trinados, o porquê disso, como é que você deve tocar. Quer dizer, ele, Alfred Cortot, que era um baita pianista, escreveu ensinando você a decodificar a parte de piano escrita pelo outro ali. Então era assim mesmo. Então, que conclusão chegamos nós? Que a parte escrita, ela é uma sustentação que evita o abandono, o esquecimento, ela está registrada ali. Mas, digo eu, é uma xerocópia mal feita de uma ideia, porque talvez não traduza, não sei se você concorda com isso, talvez não traduza fidedignamente o que o autor quis fazer. Porque se ele for por tudo, pelo amor de Deus, não dá, sabe? Você rouba um tempo aqui, põe lá, alonga aqui, como é que vai ficar isso? Vai ficar uma coisa intocável. Então é verdade que aí o americano falou, chama de sheet music, mas não é sheet que vocês estão pensando. Sheet music, quer dizer, a música de fácil assimilação. Põe a linha melódica e a cifra, o sistema literal. Né? A cifra, o pessoal que toca violão, a Flavinha sabe disso. Tem lá as cifras, que é A, B, C, do A até o A, B, C, D, E, F, G, Sol, Fá, e vai embora. Então, com as letras você tem a escala e decodifica um acorde. Você põe A, 7, já sabe que é a sétima de Lá. Mas para chegar à sétima de Lá, você tem a terça, a quinta e a sétima. Então você faz o acorde. E isso facilitou imensamente. Aí surge o jazz, que é uma coisa fantástica, que muita gente, no tempo de conservadoria, eu não estou agradando. Não estou agradando, vou sentar-me aqui. Não, você está brincando. Não, é porque ela estava sonolenta, então eu devo dar um... Você voltou, amor, eu tenho uma música. Voltou! Muito bom, Nenê. E bom, contente de ter você aqui. Onde eu estava, gente? Você estava falando, acho, do Genival, da sua proximidade com o Ciro. E com o jazz. E do jazz. Que muita gente. Aí no tempo de conservatório, se você falasse que era jazzista, tá louco, você era uma coisa, você ficava, sabe, não pode, tinha que ser aquilo tudo, mas o que é aquilo tudo? Eu saí de lá e mandei ver, não queria saber daquilo. Jazz é a coisa mais fantástica que aconteceu e que despertou a música no mundo, Os negros tiveram uma participação muito efetiva nisso, sabe? Um pouco porque aculturados, né? Não se pode dizer que todo negro tenha sido resgatado nos Estados Unidos porque foram arrancados de lá, mas dentre aqueles arrancados na África, por pessoas que comerciavam homens, no caso dos negros, tinha muita gente letrada ali. Só que outro não entendia o idioma deles, o outro quem? O feitor. Ele falou, você tem que pôr essa gente para trabalhar, botava aquela gente para trabalhar e aqueles querendo se comunicar e não podendo, porque a língua não era entendida pelo capataz, elas começavam a se lamentar, chorando, mas falando, um idioma que o outro não entendia, às vezes cantando para que o outro entendesse a mensagem, passando um para o outro. E a coisa foi crescendo,
criou-se um elo de amizade entre o feitor e os então escravos, foi evoluindo, daí a pouco eles já estavam saindo do blues, que era a tristeza, passando por swing, para coisas mais rápidas e tal, e foi até chegar a aflorar como um jazz, que é uma coisa fantástica, fantástica, porque dá a você o direito de fazer aquilo que você sente e ponto final, sem justificativa nem nada. Lógico que teve os excessos, sempre tem aqueles que querem ser mais do que mais, e fazem coisas completamente. Você põe uma música lá, aí o cara está lá, todo mundo assim, muito mais no ritmo só, né? Porque não está entendendo nada. Não vai dizer que entende. Qual te dá o improviso? Entende uma conversa. Para entender o improviso, você precisa conhecer a melodia, saber qual é a melodia que motiva aquela improvisação. Aí você pode acompanhar. Agora, dizer que você acompanha, que você está entendendo, é me chamar de idiota. Não está entendendo pinóia nenhuma. Está batendo o pé, porque o ritmo realmente, ele mexe com o ser humano. É muito ritmo e fazendo o quê? Cabeça, tronco e membros. O dó, o sol e o fá. Fazem 3 acordes e vamos nós. É o blues. São 12 compassos alinhavados dessa forma. E o blues estruturou tudo. Tudo. Passou a ser estrutura de tudo. Começou lento, depois veio o swing, até chegar no bebop e outras coisas mais. E foi um desenvolvimento fantástico. Se vocês forem buscar a origem, é uma origem simplória de um negro arrancado de lá, que veio lamentando-se no primeiro momento, e depois extravasando a sua natureza e criando uma série de formatos para a música americana, projetando a música americana no mundo todo, como um símbolo de raiz mesmo, que era a África. E aqui no Brasil foi a mesma coisa, só que com um outro sentido, né? E deu, por exemplo, hoje eu li eu li que o choro nasceu no Rio de Janeiro. Está vendo aqui, posição de lavadeira? O choro nasceu no Rio de Janeiro. E eu não joguei fora nada, eu nem xinguei, porque eu estava no meu cantinho de trabalho na CETESB. Mas eu peguei o lado de Cristo e falei, escuta, João, o choro nasceu no Rio de Janeiro, quer dizer que tem lugar para nascer o choro? O choro é folclore, Jesus meu. O João é mestre em choro. O choro é folclore. Se formos pensar, buscar lá atrás, ele vem da polca lundu, misturar no lundu com polca, porque a música permite tudo isso, entendeu? Mas não que nasceu no Rio de Janeiro. O que é isso? Chamar a gente de povo. Nasceu, está no dicionário. No dicionário. O show nasceu, o choro nasceu no Rio de Janeiro. Eu fechei aquilo, escrevi um artigo, se vocês quiserem eu mando para vocês, não ofendo ninguém, mas falo o que eu acho que tem que falar muito claramente. Qualquer rincão desse país de 8.511.000 km², tem um cara que canta, que tem amor pelo solo onde ele nasceu, que tem a linguagem daquele solo que eu digo, o Estado, seja lá o que for, o município. Ele nasceu ali, tem um jeito de falar, porque ele é influenciado pelo clima daquela região, ele é influenciado pelos antecedentes que ali chegaram e que certamente nasceram ali, que lhe informam coisas que ele não conhecia, mas vai se adaptando. Por isso é que o nortista fala como nortista, o baiano fala como baiano, e assim vai. Por isso que tem sotaque, por isso que ele traz uma cultura dentro de si. E vem outro e diz que nasceu lá. Vai plantar fava. Não é? Ficou silêncio demais, né? Então, quem não concordar, pode não concordar. Eu vou discordar, mas pode não concordar. Mas só um dado. Pode. Em 1863, quanto? 1863, está registrada a passagem até pela escola de direito que você estudou, né? Escola de Direito do Banco São Francisco. Aqui aportavam vários estudantes que vinham das mais variadas regiões do Brasil. Né? E em 1863, no jornal Correio Paulistano,
existe lá a publicidade referente à edição e venda de partituras